Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, paixão, desejo mal e avareza, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graça e rogamos que o Senhor, assim como sempre fazemos, rogamos que o Senhor abra o nosso coração, rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua Palavra, para que não seja apenas mais uma pregação, não seja apenas mais palavras bíblicas que ouvimos, que não seja mais uma mera leitura da Tua Palavra, que não seja apenas mais uma vez que ouvimos alguém falar a respeito das coisas do Senhor, mas que seja algo diferente em nosso coração, que verdadeiramente todos nós possamos nos concentrar, Senhor, na Tua Palavra, que todos nós verdadeiramente possamos dar à Tua Palavra a devida importância que ela de fato tem, e que possamos não apenas ouvi-la, mas que ela sirva para guiar os nossos passos, guiar a nossa vida, guiar as nossas atitudes, guiar o nosso pensamento, guiar as nossas palavras. Que possamos ouvir a Tua Palavra nesse momento e ela não apenas seja algo que eu possa dizer, mas isso eu já ouvi. Porque de fato já foi dito muitas vezes, de fato já lemos muitas vezes esse texto, Senhor. Mas oramos, para que dessa vez o Teu Espírito trabalhe em nosso coração, talvez de uma maneira que nunca tenha trabalhado, e por culpa nossa. Então abre o nosso coração, Senhor, que a Tua Palavra nos toque de uma maneira diferente essa noite, que possamos meditar nela, e sairmos daqui reflexivos quanto a ela, que ela nos molde, que ela nos guie, que ela nos edifique para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém, Senhor. Nós estamos nos encaminhando para o final de mais um ano, para o final de mais 365 dias, já que esse ano não é bissexto, né? 365 dias. Nos encaminhando para
o final de mais um ano, para o final de mais 365 dias, já que esse ano não é bissexto, né? 365 dias. E eu não sei quanto a você, mas desde que eu era criança, há pouco tempo atrás, eu escuto em cada passagem de ano, em cada virada de ano, eu escuto uma frase, e que essa frase ela se repete ainda até os dias de hoje. E essa frase é: ano novo. Não é só eu que escutei, né? Essa é uma frase corriqueira, que a cada final de ano, a cada ciclo, né, de um ano que se passa, a cada final de 365 dias, a gente costuma usar essa frase. Ou se não usa, mas pelo menos a gente escuta alguém usar. Como se a passagem de ano, a virada de um ano para outro fosse uma coisa mágica, que iria mudar todas as coisas. Como se um ano novo que está se iniciando, iniciasse uma nova perspectiva, uma nova esperança, uma vida diferente. Então nós vivemos a nossa vida assim. Sempre na perspectiva de mais um ano que se inicie, na esperança de que esse ano novo que vai chegar seja um ano novo diferente, seja uma coisa diferente, seja uma vida diferente. E aí quando esse ano se inicia, aí chega Carnaval, Semana Santa, Dia do Trabalhador, chega o meio do ano. E aí tem as festas juninas. E aí chega julho, mês das férias, para quem estuda. Aí começamos o novo semestre, agosto. Aí chega setembro, a gente tem aquele feriado nacional, proclamamos a independência do Brasil. Aí chega outubro, mês das crianças, comemoramos o mês das crianças. Chega novembro, comemoramos até o dia de quem já morreu. Aí, enfim, chega mais um ano, mais um final de ano. E novamente estamos na mesma perspectiva de que aquele ano que vai vir seja diferente. Porque afinal de contas nós ficamos frustrados, porque aquele ano que passou não foi absolutamente nada daquilo que a gente esperou. E aí vivemos a nossa vida, o ciclo da vida, esperando que o ano que vem seja melhor do que o ano que passou. O que é interessante em tudo isso é que as coisas nunca melhoram. Vivemos sempre a nossa vida igualmente. E quando um ano termina, a gente vive a mesma perspectiva, a mesma esperança de que o ano que vem vai ser bom. E eu fiquei pensando nessas coisas. Fiquei pensando, por que será que as coisas não modificam? Por que será que as coisas não mudam? E pensei em algumas coisas. Penso eu, que as coisas não modifiquem, as coisas não alterem, as coisas não mudem, porque a nossa visão, o nosso pensamento, aquilo que nós entendemos de mudança, sejam apenas mudanças materiais. Imagine comigo, me corrijam se eu estiver errado, mas quando a gente pensa que o ano novo, que o ano que vem, o ano de 2018, será um ano maravilhoso para nós, será um ano de mudanças, o que vem na nossa mente? O que vem na nossa mente quando a gente pensa, olha, o ano de 2018 vai ser um ano melhor? O que vem na mente da gente?
Dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para viver. O que vem na nossa mente quando a gente pensa que o ano de 2018 será um ano melhor? A gente pensa em ter saúde. Tudo aquilo que a gente viveu, se foi um ano complicado na nossa saúde, a gente espera que o ano de 2018 seja um ano melhor na nossa saúde. A gente espera que a melhoria do nosso ano de 2018 seja um relacionamento. Que Deus coloque um homem, que Deus coloque uma mulher na vida daqueles que estão solteiros. Então a gente coloca aquilo que, a perspectiva de um ano melhor num relacionamento. Nós pensamos, olha, o ano de 2018 vai ser melhor, porque esse ano de 2018, Deus vai abrir portas de emprego para mim, e eu não apenas vou começar a trabalhar, mas vou ganhar 5 mil reais por mês. Esse burburinho no meio da igreja, quando eu falei de 5 mil reais, só comprova aquilo que eu estou falando. Que a nossa perspectiva de melhorias para o ano que está começando é uma perspectiva material. Talvez se eu tivesse dito aqui, olha, que esse ano de 2018 nós possamos não faltar um culto, talvez eu não teria escutado um amém. Mas talvez seja por isso que a nossa vida não muda. Talvez seja por isso que ano começa, ano termina, ano começa, ano termina. Prestem atenção. Talvez seja por isso que ano começa e ano termina, e as coisas não se modifiquem. Porque a nossa perspectiva de melhoria é material e não espiritual. Porque se a nossa perspectiva de melhoria fosse espiritual, não importa se esse ano foi um ano que eu passei ruim da minha saúde. Se a minha perspectiva fosse espiritual, não importa se esse ano de 2017 que está acabando, eu passei o ano desempregado. Não importaria. Porque o que importaria era se o Senhor Jesus foi comigo. E teria sido um ano maravilhoso. E eu creio que é isso que o apóstolo Paulo está aqui orientando aos irmãos em Colossos. E consequentemente, nos orientando. Olha o que ele diz no versículo 1. Já que fostes ressuscitado com Cristo, fazeis o quê? Fazeis o quê? Buscai. Buscai o quê? As coisas do alto. E talvez seja exatamente isso, porque nós passamos o nosso ano inteiro buscando as coisas da terra. Nós buscamos saúde, nós buscamos emprego, nós buscamos dinheiro, nós buscamos relacionamentos, nós buscamos absolutamente tudo, menos as coisas do céu. Por isso que ano começa e ano termina, ano começa e ano termina, e tudo parece igual. Porque não há satisfação em Deus. Estamos sempre buscando e buscando e buscando, e vivendo a nossa vida cristã como se ela fosse um acessório e não algo fundamental.
Eu lembro que eu estava ouvindo um pregador, eu acho que era o Weber Campos Júnior. E ele falando sobre vida espiritual, ele disse algo muito interessante. Ele disse que o nosso problema é que quando a gente fala, olha, você tem uma vida espiritual, uma vida religiosa, e ele compara essa vida religiosa como se fosse uma casa. Então a nossa vida espiritual como se fosse uma casa, um prédio, um edifício. E aí alguém diz, olha, você tem vida espiritual? E aí a gente disser o seguinte, eu tenho um quartinho aqui, ó, reservado só para isso. Só que eu entro lá de vez em quando. Eu abro a porta, limpo a poeira, limpo os móveis e depois tranco. A vida espiritual para mim é tão importante que eu construí um quarto específico só para a minha vida espiritual. Só que a vida espiritual, se a nossa vida fosse uma casa, a nossa vida espiritual não tinha que ser um quarto reservado para isso. Tinha que ser o quê? O alicerce. Tinha que ser o alicerce aonde está edificada a casa. Isso é a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não é uma parte da nossa vida, é a parte mais importante da nossa vida. É o alicerce. Você não precisa ser um engenheiro civil, você não precisa ser um mestre de obras, você não precisa ser um pedreiro para saber que se nós mexermos no alicerce, o que acontece com a casa? O quê? Ela cai. Assim deveria ser a nossa vida espiritual. E na verdade é. Porque quando a nossa vida espiritual está abalada, todas as áreas da nossa vida, elas não funcionam como deveriam funcionar. Por isso que Paulo está dizendo aqui, buscai as coisas de cima. E por que eu tenho que buscar as coisas de cima? Porque eu já fui ressuscitado com Cristo. Se eu sou um cristão, se você é um cristão, a prioridade da sua vida não é buscar as coisas daqui. Se você é um cristão, como ele está dizendo, se você foi ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Você queria estar com Cristo? Vou repetir que eu acho que ninguém entendeu. Você queria estar com Cristo? Onde é que ele está? Aonde? Lá. Então se eu quero estar aonde ele está, e se ele está lá, então é isso que eu devo buscar. Entendeu aqui a lógica de Paulo? Como é que eu posso dizer que quero estar com alguém e eu não busco o lugar aonde esse alguém está? Não faz sentido. Imagine alguém que namora com uma pessoa, e aí a pessoa mora no outro bairro, mora em Fortaleza. E aí você diz o seguinte, você liga para essa pessoa e diz, olha, eu queria estar aí onde você está. É mesmo? É. Aí o que ele faz? Pega um ônibus e vai para Maranguape. A pessoa mora em Fortaleza, mas ele vai buscar não sei o que em Maranguape. Faz sentido? A pergunta que a gente faz é, esse fulano queria estar com essa pessoa? Sim ou não? Porque se ele quisesse, ele buscava onde? Esse é o sentido que Paulo está dizendo. Cristo está sentado à destra do Pai. Se você quer estar com Ele, então, busque as coisas de cima. E deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Eu não estou dizendo que trabalhar não é importante. Eu não estou falando absolutamente nada disso. Eu não estou falando que ter saúde não é importante. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos dar prioridade para as coisas do alto.
Nós temos que viver como se as coisas do alto fossem aquela fundamental na nossa vida, porque elas de fato são. Aqui a gente pode viver com falta de tudo, menos com falta de Deus. Você concorda comigo? Então eu não posso colocar as coisas do alto em segundo plano. Vocês entendem aonde eu quero chegar? Entendem mesmo? Então por que faltamos tanto culto? Então por que priorizamos outras coisas quando deveríamos estar aqui? Então por que quando estamos aqui, parece que não estamos aqui, porque parece que não estamos nem ouvindo o que está sendo dito aqui de cima? Quando estamos aqui, parece que a nossa mente está em outro planeta. Ou estamos pedindo a Deus que se acabe esse culto para ir para casa. Terminar, pegar o finalzinho do Fantástico, assistir a internet, ouvir sei lá o quê. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E estamos buscando as coisas do alto, aonde Cristo está. E se não estamos, como é que o ano que vem vai ser melhor do que o que foi esse? Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, que você se sinta ofendido. Eu quero apenas que os seus olhos sejam abertos para essa realidade. De que nós muito mais buscamos as coisas daqui do que as coisas de lá. Preste atenção no que ele está falando. Ele está dizendo: busque, corra atrás, se esforce. Quem aqui é do interior, levanta a mão, por favor. Você já tentou, preste atenção na minha pergunta, você já tentou pegar uma galinha sem ela estar no chiqueiro? É fácil? O que você faz? Você corre atrás dela. Você busca. Preste atenção. Você busca. Você corre atrás. Você se esforça. Você cansa. Você soa. Você se frustra. Busque. É isso que ele está dizendo. Corra atrás. Olha, Cristo está ali. Aqui vai ter a palavra de Deus anunciada. Busque, se esforce, corra atrás. É isso que ele está dizendo. É nesse sentido que ele está falando. É um buscar, é um correr, é um tentar ir atrás, porque disso depende a nossa vida. Eu estou tentando ilustrar o máximo que eu posso. Vai mais uma ilustração aqui, para você entender do que ele está falando, esse buscar. Suponhamos que todos nós aqui estivéssemos contaminados com um vírus mortal. E aí alguém dissesse: olha, o antídoto existe. O antídoto existe. E onde é que está? Não sei. Você vai ter que procurar. Você sairia daqui como? Procurando assim, vou aqui, se eu achar, tudo bem. É assim que você saia procurando? Você ia procurar como se a sua vida dependesse disso, porque na verdade depende. Então busque as coisas do alto onde Cristo está, porque a sua vida depende disso.
Nós estamos infectados com um vírus chamado pecado. E só Jesus é a cura desse vírus. Então precisamos buscá-lo. E onde é que ele está? No alto. Então paremos de buscar, de dar importância indevida às coisas dessa terra. Preste atenção. Paremos de dar importância indevida. Eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, elas são. Só que às vezes nós colocamos elas num nível de importância que elas não têm. Só Deus é aquilo que não pode nos faltar. Só Ele. Então, se Ele é a única coisa na nossa existência, quer nessa vida, quer na próxima, então é Ele que nós temos que buscar a todo custo. Não são coisas, não são pessoas, não é dinheiro, não são relacionamentos, é Deus. Porque é dele que nós precisamos desesperadamente. É Ele quem nos sustenta. É Ele que, como um pai, cuida de nós. É Ele que, como um pai, nos protege. É Ele que, como pai, nos livra de todo o mal. É Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que nos sustenta com as suas mãos. Por isso Ele é o único que não pode nos faltar. E se nós aprendermos a estarmos gratos em Deus, o nosso ano será maravilhoso. Porque pode nos faltar tudo, mas como diz aquele cântico, só não nos falte a presença de Jesus. Então busque as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Amém? E aí ele não diz apenas busque, versículo 2. Primeiro ele fala, busque as coisas do alto, mas agora ele vai dizer, pense. Pense nas coisas do alto. Olha como isso aqui é interessante. Antes de buscar, antes de qualquer ação que a gente tenha, antes de a gente tomar qualquer tipo de atitude, essa ação, essa atitude, primeiramente ela existe aonde? Na mente. Então antes de buscar a Deus, eu preciso estar pensando nele. Antes de buscar as coisas do alto, a minha mente deve estar preenchida com as coisas do alto. Porque se na minha cabeça está cheio das coisas dessa terra, então são as coisas dessa terra que eu vou buscar. Se eu estou convivendo com pessoas que falam o tempo todo de dinheiro, de prazer, de farra, de tudo isso, das coisas dessa terra, são essas coisas que eu vou procurar. Se a minha mente está cheia desse tipo de coisa, então são essas coisas que eu vou atrás. Por isso Paulo está dizendo, pense nas coisas de cima. E infelizmente, irmãos, essas são coisas que nós fazemos muito pouco. Olha a pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. Quanto tempo faz que você parou 5 minutos do seu dia, 5 minutos do seu dia, para pensar sobre o céu? Quanto tempo faz? Se é que nós já fizemos isso. 5 minutos das 24 horas que nós temos num dia. Quanto tempo faz que nós tiramos 5 minutos para pensar nas coisas do céu? Para pensar como será maravilhosa a nossa vida lá. Para pensar
no corpo transformado que nós teremos, para pensar que lá o pecado não nos afetará mais, para pensar que lá nós estaremos diante do nosso Criador, para pensar que nós estaremos lá entoando esses cânticos que a gente entoa aqui, mas diretamente ao Pai, a pensar que nada mais nos faltará, a doença não nos atingirá mais, a velhice não nos atingirá mais, as dores não nos atingirá mais, porque nós estaremos vivendo com o corpo totalmente glorificado, um corpo igual ao do nosso Senhor Jesus. Quanto tempo faz que a gente não tira 5 minutos para pensar nessas coisas? E quando a nossa mente está recheada das coisas dessa terra, das preocupações daqui, das contas que a gente tem para pagar, das dores que a gente sente, da nossa falta de saúde, tudo isso nos faz deixar de pensar nas coisas de cima. Porque as coisas da terra nos consomem. Então pense nas coisas de cima, para que você possa buscar as coisas do alto. E é muito fácil esquecer tudo isso que eu falei sobre as coisas do céu, porque nenhum de nós viveu isso ainda. E tudo aquilo que a gente nunca viveu e que talvez só exista no nosso pensamento, é muito fácil de esquecer. Imagine um lugar que você gostaria muito de estar lá, que talvez você só tenha visto por foto. Você ainda lembra desse lugar? De quanto em quanto tempo você lembra desse lugar? Isso nos foge à mente, porque a realidade da vida nos faz não pensar sobre essas coisas. Você pensa assim, olha, eu gostaria de viajar, sei lá, conhecer as cataratas lá. E aí você fica com esse pensamento, deve ser muito lindo lá, eu vi as fotos, e aí é muito maravilhoso, é um sonho que eu tenho conhecer esse lugar. E aí quando você volta para a realidade, você diz, mas eu tenho conta da água, da luz, da não sei de quê, eu tenho gás para comprar, que é R$80 agora. E a realidade da vida te faz deixar de pensar nessas realidades, nessa outra realidade. Então pensem, alimente a sua mente com as coisas de cima. Amém? Você percebe como é importante nós estarmos aqui ouvindo essas coisas? Porque o nosso dia a dia, 90% do nosso dia a dia são com pessoas que falam somente de coisas daqui. Ligamos a televisão, se for meio-dia, barra pesada, o que mais? Aqueles programas policiais. E aí está lá a realidade do mundo: violência, morte, drogas. E todas essas coisas nos fazem perder de vista a realidade das coisas de cima. E aí a gente começa a encher a nossa mente com esse tipo de coisa, e aí esquecemos de que no céu não haverá nada disso. Não há drogas no céu. Não há morte no céu. Não há violência no céu. E é para lá que nós vamos. É isso que a gente tem que pensar. E atrelado a isso, se é para lá que a gente quer ir, se é para lá que a gente está indo, e se lá não vai ter nada disso, eu quero levar o máximo de pessoas comigo. Então eu preciso falar desse lugar, para que outras pessoas possam vir também.
Mas para que eu possa falar desse lugar, esse lugar tem que estar na minha cabeça direto. Por isso, pensai nas coisas do alto. Amém? Contra isso, ele diz, terminando o versículo, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. E não nas que são da terra. E ele vai dizer, por que a gente não deve pensar nas coisas da terra? Pois morrestes, versículo 3, e a vossa vida está escondida aonde? Aonde? Em Cristo. Por que eu não devo me preocupar? Por que as coisas da terra não podem encher minha cabeça? Por que as preocupações do dia a dia não podem encher minha mente? Porque a nossa vida está escondida, ou seja, guardada em Deus. Por isso que a doença, por isso que a falta de dinheiro, por isso que a falta de nada pode nos atingir, porque a nossa vida está escondida em Deus. E ele continua, pois quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com ele em glória. Cristo virá nos buscar. Quando ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, essa manifestação de Cristo que ele está falando, é a segunda vinda dele, é a volta dele, e ele irá voltar. E quando ele voltar para nos buscar, olha o que ele diz no final do versículo 4, e também vos manifestarei com ele em glória. Também seremos glorificados no nosso corpo. O nosso corpo será glorificado juntamente com Cristo, assim como ele teve o corpo glorificado na sua ressurreição. Essas coisas a gente não pode esquecer. Que Cristo vai voltar e o nosso corpo será glorificado, e ele é a nossa vida. E ele vai ser manifesto, ele voltará. Ele nos buscará. É por isso que a gente precisa estar preparado para essa volta dele. Por isso que nós precisamos buscar as coisas de cima. Por isso que a gente tem que pensar nas coisas de cima. Porque ele vai vir nos buscar. E quando ele vier nos buscar, nós não podemos ser surpreendidos por essa volta repentina de Cristo. E estarmos vivendo a nossa vida como se a gente quisesse viver aqui. Porque é como se nós estivéssemos dizendo assim, não, Senhor, eu sei que tu veio, mas deixa eu ficar aqui. Aqui é tão bom. É tão prazeroso viver aqui. Aqui tem o prazer sexual. É tão bom comer um pudim. Se bem que eu nem sei se lá vai ter, né? Quem sabe? Mas é como se nós estivéssemos dizendo para ele que as coisas que nos dão prazer aqui é mais importante do que estar com ele em glória. Entendam isso. Ele virá. E o nosso Redentor, ele não tarda. Como Paulo vai dizer lá aos Tessalonicenses, como alguns pensam que ele está demorando. Ele virá. E como ele mesmo disse lá nos Evangelhos, ele virá como um ladrão vem. Quando ninguém espera. Como é que um ladrão entra numa casa? Quando está todo mundo dormindo. Então é desse tipo de coisa que a gente não pode fazer, a gente não pode dormir, a gente não pode vacilar, a gente não pode piscar, porque no abrir e fechar de olhos, como ele mesmo disse, ele vai voltar.
E quando Ele voltar, nós precisamos estar acordados para a realidade, buscando as coisas do alto, pensando as coisas do alto, porque nós já ressuscitamos com Cristo. Essa é a nossa realidade, irmãos. Então, nesse ano que vem, que as coisas dessa terra fiquem em segundo plano. E as coisas do alto sejam a nossa prioridade. Amém? Versículo 5. Portanto o quê? Portanto, se vocês querem buscar as coisas do alto, se vocês querem pensar nas coisas de cima, se a vossa vida está escondida em Deus, se Cristo vai nos buscar, vai vir nos buscar e seremos glorificados nele, portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. Olha a palavra que ele usou. Ele nem sequer disse deixai. Ele nem sequer disse deixe de lado. Ele disse o quê? Ele disse o quê? Eliminai. O que é eliminar? Eliminar é não deixar nenhum vestígio de nada. Isso é eliminar. Eliminar a prostituição. O que é prostituição? Fornicação, sexo antes do casamento, adultério. Isso é prostituição. Prostituição não é só aquelas pessoas que ficam nas esquinas vendendo o corpo, não. A prostituição é todo o pecado da área sexual. Sexo antes do casamento, sexo entre namorados, sexo entre noivos. Isso é prostituição. Então isso tem que ser o quê? Eliminado. Eliminado. E aí ele diz: impureza. O que é a impureza? Ou a lascívia? Isso aí entra muito aqui, ó. Muito aqui. Talvez você diga, não, mas eu não faço tudo isso. Mas se você pensa, é impureza. Isso é impureza. Impureza, paixão pelas coisas pecaminosas, desejo mal e avareza. Desejo mal, você querer o mal de alguém. E avareza, o que é avareza? Avareza é alguém que atravessa o oceano com a sorrisal na mão e ela não desmancha. Isso é avareza. E olhe só o que ele diz, preste atenção aqui. Olhe para cá. Ele diz que a avareza é o quê? Idolatria. Então, se você ama o dinheiro, o que é que você é? Um idólatra. Agora preste atenção no contraste. É isso que eu quero que você pense. Olha só, preste atenção. Ele no primeiro versículo ele diz: buscai as coisas de cima. No segundo versículo ele diz: pensai nas coisas de cima. Aí ele começa a dizer o seguinte: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Aí ele aqui no versículo 5, ele está listando essas coisas da terra. Prostituição, impureza, paixão, desejo, avareza e idolatria. Isso são as coisas da terra das quais eu não preciso pensar. Eu não devo pensar. A minha mente tem que estar nas coisas de cima. E por quê? Olha só, preste atenção. Por que eu tenho que eliminar essas coisas da minha vida? Se ele vai dar um segundo motivo. O primeiro motivo que ele vai dar para que isso seja eliminado é porque a gente tem que buscar as coisas do alto, pensar nas coisas de cima. E o segundo motivo é, versículo 6,
É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Eu tenho que eliminar isso da minha vida, porque se eu pratico isso aqui, a ira de Deus virá sobre mim. Se você pratica essas coisas, a ira de Deus virá sobre você. E não se engane, preste atenção. Nós temos uma mania muito errada e muito feia de pegar Deus e transformar Deus em compartimentos. Não, Deus é amor, e aí a gente pega o amor de Deus e coloca em autoestima. Mas a Bíblia diz que Deus também é um Deus vingativo. Você já leu isso na Bíblia? Sim ou não? Ele é um Deus que se vinga. A vingança certa vem do Senhor. Ele não negocia com o pecado. E aqueles que estão cometendo o pecado vai sofrer a ira de Deus. Por isso que isso tem que ser eliminado da nossa vida, porque Ele virá com a sua mão sobre aqueles desobedientes, que não eliminaram da sua vida a prostituição, a impureza, as paixões, o que mais? O desejo, a avareza e a idolatria. A ira de Deus cairá sobre os desobedientes. Por isso que precisa ser eliminado, não ter nenhum vestígio dessas coisas em nós. Porque se essas coisas estão em nosso coração, não pensaremos nas coisas de cima. E se não pensarmos nas coisas de cima, também não buscaremos as coisas de cima. Por isso que é importante essas coisas serem eliminadas da nossa vida. Versículo 7. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Olha o que ele está falando. Essas coisas aqui da terra, tudo isso aqui faz parte da nossa vida antiga, da nossa vida que nós vivíamos antes. Nelas vocês também vivíeis. Vocês viviam nessas coisas. Então não faz sentido, olha só, versículo 1, já que fostes ressuscitados. Então não faz sentido vocês que já foram ressuscitados, que estão vivendo uma vida nova, que são novas criaturas, viverem em práticas que vocês viviam antes, quando vocês eram o velho homem. Não faz sentido nenhum. Vocês viviam assim antes, mas agora vocês foram ressuscitados com Cristo. Não faz sentido nenhum viver assim. Não faz sentido nenhum viver uma vida mundana. Não faz sentido nenhum vocês viverem pensando nas coisas daqui. Não faz sentido nenhum vocês viverem sem buscar as coisas do alto. Porque vocês agora vivem uma vida diferente. Versículo 8. Mas agora, livrai-vos de tudo isso. Livrai-vos da raiva, do ódio, da maldade, da difamação e das palavras indecentes do vosso falar. Se livrai disso. Eliminai essas coisas. Porque isso faz parte da velha natureza. Faz parte do velho homem. E vocês já foram ressuscitados com Cristo. Então, versículo 9: não mintais uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem e suas ações. Vocês já se despiram do velho homem. Vocês são nova criatura. Então não faz sentido vocês ficarem mentindo uns para os outros. Isso fazia parte da vida antiga. A vida nova é uma vida na verdade. Amém? Então que a palavra do crente seja: ou o que passar disso vem do maligno. Não mintais.
E aí eu quero acrescentar aquelas mentirinhas, né? Que não mata ninguém. Quando alguém liga para nós e diz assim, já está vindo, já estou saindo, e você ainda está se arrumando. Aquelas mentirinhas que não faz falta para ninguém, né? Não mata ninguém. Mas o texto é bem claro, não mintais uns aos outros. Aquela mentirinha que quando alguém liga para nós e alguém diz assim, diz que eu não estou. Não mata ninguém, né? Mas o texto está dizendo, olha, isso aí fazia parte da sua vida passada. Agora, que vocês já foram ressuscitados, não mintais. Versículo 10. E vos revestiste do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vocês se revestiram do novo homem. E vocês foram revestidos para quê? Para que vocês tenham o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Por que a gente tem que buscar as coisas do alto? Para que a gente chegue ao pleno conhecimento daquele que nos criou. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus quer ser conhecido. Deus quer que eu e você o conheça. E esse conhecimento de Deus, ele não vem assim. Todos os dias nós aprendemos mais sobre esse Deus. Todos os dias nós aprendemos mais sobre o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Se achamos que já sabemos tudo de Deus, somos tolos. Porque Deus tem muito para se conhecer. E nós, que estamos querendo nos revestir desse novo homem, que já fomos ressuscitados, que já fomos revestidos desse novo homem, precisamos buscar as coisas de cima e pensar nas coisas de cima, para que possamos chegar ao pleno conhecimento, segundo a imagem de Cristo, a imagem do nosso Criador, que está sendo lapidada em cada um de nós, moldada em cada um de nós. Como é que a gente vai ser moldado em Cristo? Quanto mais o conhecemos, mais Ele é moldado em nós. Amém? Você já sabia de tudo isso? Isso não são coisas, eu não estou falando nada novo para vocês. Então busquemos isso. Busquemos conhecer. Para isso, temos que estar aqui no culto de ensino. Para isso, temos que estar aqui nas reuniões da igreja, nas orações, no partir do pão. É assim que nós iremos buscar cada dia mais conhecer esse Deus. Chegar ao pleno conhecimento desse Deus. É assim que nós vamos pensar, é assim que nós vamos buscar as coisas do alto. Amém? E para finalizar, versículo 11. Nesse caso, se vocês já foram revestidos do novo homem, nesse caso, não há mais judeu nem grego, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, escravo ou homem livre, mas sim, Cristo que é tudo em todos. Não somos mais brasileiros, americanos, espanhóis, não somos mais nações, não somos mais povos, não estamos mais num estado de escravidão ou não, nós estamos em Cristo, e é isso que importa. Quando ele disse, olha, já não há mais escravo nem homem livre, ele estava falando de uma situação em que uma pessoa se encontrava, ou ele era um escravo, ou ele era livre. O que ele estava dizendo, olha, isso não importa mais.
O que importa é que Cristo está em você e você está nele. É isso que importa. Não importa de que nação você vem, se você é judeu, se você é gentil, se você é bárbaro, se você é cita, não importa a sua nacionalidade. O que importa é que nós somos cristãos. O que importa é que pertencemos a esse Jesus que morreu na cruz por nós e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. O que importa é se nós estamos em Jesus e se Ele está em nós. Essa é a coisa que mais importa. Aliás, essa é a única coisa que importa. Como ele está falando de um estado, de uma situação, de que alguém se encontra, então não importa se eu estou doente ou se eu estou sadio, não importa se eu estou com dinheiro ou sem dinheiro, não importa se eu estou empregado ou desempregado, não importa a minha situação emocional, se eu estou solteiro, se eu estou casado, o que importa é se Jesus habita em meu coração. É isso que importa. Portanto, meus irmãos, mais um ano está se encerrando. E com ele talvez as nossas expectativas, assim como mais um ano vai se iniciar e com ele novas perspectivas. Eu gostaria que todos nós, nesse ano de 2018, não fizesse perspectivas materiais, mas que as nossas perspectivas fossem espirituais. Que a gente planeje ser um servo melhor. Que a gente planeje se doar mais na igreja. Que a gente planeje ter mais compromisso com o reino de Deus. Que a gente planeje orar mais, estudar mais, participar mais. Que a gente planeje evangelizar mais. Porque se as nossas expectativas estiverem nas coisas do alto, nada material que acontecer irá estragar o nosso ano. O nosso ano será um ano onde com as nossas vidas iremos glorificar o nosso Deus. Então, pensai nas coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Eu queria deixar alguns verbos aqui para nós. Quero que você medite e decore eles. Busque, pense, elimine, deixe e viva. Busque as coisas do alto. Pense nas coisas de cima. Elimine e deixe tudo que é pecaminoso na sua vida e que você consiga viver para Cristo. Que o Senhor nos abençoe.